Um tema muito recorrente nos dias atuais é a educação remota. Isso porque professores, pais, mães estão o tempo todo se deparando com muitos desafios frente à educação dos seus filhos diante desse quadro de pandemia e de distanciamento social provocado no que diz respeito às crianças ficarem em casa e ainda não voltarem às aulas. E eu tenho, como professora, muitas experiências e passei por muitos encontros com a educação online, com a educação digital. E tenho visto muitos professores precisarem se reinventar, muitos pais e mães se desafiarem, porque na nossa formação, eu como professora não tive esse encontro com o ensino remoto, com a educação online, desde a minha graduação, né? Eu lembro que isso é uma discussão muito recente, muito nova. Pais e mães dessa geração agora se encontraram com o mundo digital no ensino médio para cá. Então eu imagino a dificuldade que é hoje se deparar com crianças da educação básica, desde muito pequenininhos até maiores, né? Terem sua educação completamente carregada no ensino online. Então esse desafio desse impacto geracional é o primeiro ponto de embate mesmo do processo da educação remota. Uma outra coisa que eu destaco muito é em relação à estrutura de conexão. E aí eu nem estou falando só na questão da internet, da qualidade da internet, da continuidade do sinal. Eu falo também no que diz respeito à estrutura de conexão, né? A ter um dispositivo disponível para todas as crianças que eu tenho em casa. Imagina que eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 filhos. Aí imagina os 2 filhos, cada um precisar de um recurso tecnológico, de um dispositivo para poder assistir a aula. E eu ter que me dividir entre os 2 espaços. Ter uma mesa adequada para isso, né? Ter aquele ambiente, ter aquela disciplina que nem toda criança tem, de chegar no ambiente de escola, permanecer nele, entender o timing dessa aula. Então esse é um desafio na estrutura de conexão muito importante também para se administrar nos laços tanto de pais e mães quanto de professoras. Eu também fico pensando que as professoras não aprenderam na sua formação, na sua graduação, metodologias de ensino-aprendizagem digitais, virtuais, síncronas e assíncronas, né? Síncronas são aquela metodologia em que eu estou presente, que o professor está presente no momento da aula. Então, é aquela metodologia que tem toda a relação com a necessidade de supervisão do aluno. Então eu fico imaginando que, às vezes eu até me culpo, que muitas vezes eu penso que a aula do meu filho, da minha filha, são aulas muito curtinhas, muito pequenininhas, naquele momento do professor. Mas a gente também tem que parar para lembrar que no momento da aula presencial, o professor também não está o tempo todo se comunicando com o aluno. Ele também dá uma certa autonomia para o aluno durante a aula. E isso é o que a gente chama de uma aula no mundo digital, uma aula síncrona, em que o professor está ao vivo, né? Porque para aquela atividade ele precisa de uma supervisão. O momento assíncrono ele também é muito importante e necessário. Ele faz com que eu possa complementar o aspecto da aula síncrona com atividades de memorização, por exemplo. Atividades que o aluno não precisa ter uma supervisão e que pode seguir com o processo de ensino-aprendizagem de forma autônoma. E eu fico imaginando como as crianças aprendem, né, com essas 2 metodologias. Uma, que é aquela metodologia dependente do professor, que o professor está lá o tempo todo supervisionando, e uma segunda que depende exclusivamente dele, né? Imagine aí um aluno ter que fazer uma pesquisa digital, estudar um texto, assistir um vídeo, né? Porque também é isso que eles fazem na sala de aula, no ambiente presencial. E um último desafio que a gente traz aí é em relação a percepção das pessoas sobre a positividade do ensino digital. Os professores é uma necessidade eminente dos dias atuais que a gente possa entender isso de uma forma positiva, tanto professores quanto pais e alunos, né? E eu queria aproveitar para ler agora algumas frases que eu encontrei no meu dia a dia, que eu achei bastante relevantes para que a gente possa pensar em como as crianças escutam no dia a dia, né? E como elas poderiam e deveriam escutar. Tem uma primeira frase que os pais podem dizer em casa, em algum encontro, por exemplo: os professores eles não têm criatividade, as aulas são chatas e entediantes. Sabe como é que você poderia dizer a mesma coisa para as crianças, né? Seus professores estão se esforçando para fazer o melhor para vocês, né? A melhor aula que eles podem é o que eles estão fazendo nesse momento. Imagine dizer para uma criança: essas aulas não estão servindo de nada, né? Não servem para nada. Já pensou se você pudesse dizer o seguinte: você também pode aprender muito através das aulas online.
É outro formato de falar a mesma coisa e com muito mais qualidade e positividade. E um último que é, essa matéria é difícil demais, eu nem lembro mais como era, né? Você poderia dizer o seguinte, eu não tenho muitas recordações desse conteúdo, mas a gente pode estudar juntos. Imagine como essa reversão completa da forma de se comunicar pode fazer a educação remota ser muito mais qualitativa para os seus filhos. Então é isso a mensagem que eu queria, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, tanto meus amigos professores da educação, quanto para pais e mamães que, assim como eu, estão se desafiando nesse processo da educação remota.